This is the end, Leonard. Antes de começarmos, gostaria de lhes pedir um pequeno favor. Estou realmente na esperança de romper a barreira mágica de 1000 inscritos. Esse número tem um significado especial para mim. Cliquem nesse botão de inscrever-se. É apenas um clique, mas para mim é um grande impulso de motivação para criar meu próximo vídeo. Agradeço desde já. A pena dourada rolou lentamente em direção à borda da imponente escrivaninha de carvalho, antes que Isabela pudesse sequer tocar os documentos de divórcio abertos à sua frente. Leonard Montersky não se moveu um dedo para impedir sua queda no chão. O som metálico do impacto contra as lajes de mármore pareceu, naquele momento, mais alto do que a elegante música clássica que provinha do salão distante, onde sua família brindava solenemente as novas etapas nas atividades do conglomerado Montersky Global. Todos lá celebravam, como se a mulher sentada agora sozinha em frente a Leonard já tivesse morrido há muito tempo para o mundo deles e não tivesse mais significado. Assine logo. Isabela, vamos acabar com tudo isso com um mínimo de dignidade, disse Leonard com uma voz baixa e tensa, seus olhos escuros não revelando nenhum vestígio de emoção ou hesitação interna. A senhora Celestina, sentada perto da grande janela, com vista para o panorama de Varsóvia, ajeitou seu precioso colar de esmeraldas e murmurou que a dignidade ela já havia perdido quando, ingenuamente, pensou que poderia se encaixar em uma família tão distinta e respeitada. Renata Albinska sorriu com falsa compaixão, tocando suavemente o ombro de Leonard e acrescentou com um sussurro venenoso que ele era insuportável para ela. Isabela leu calmamente a cláusula que a proibia de qualquer declaração pública sobre o casamento deles, como se 3 anos de vida em comum pudessem ser apagados com um único traço de caneta. Então, ela ergueu a cabeça e olhou para o marido com um olhar muito controlado para alguém que estava sendo implacavelmente expulso de casa. Você tem certeza absoluta, Leonard, de que quer perder tudo esta noite? Perguntou baixinho, e em sua autoconfiança, pela primeira vez, surgiu uma pequena rachadura. Leonard cerrou a mandíbula com força, irritado não tanto pela ameaça velada em si, mas por aquela calma incrível, quase antinatural, que emanava dela. Isabela sempre teve essa maneira peculiar de falar. Raramente levantava a voz, mas conseguia atingir as palavras exatamente onde doía. Era como se visse números invisíveis, escondidos por trás dos comportamentos humanos, e pudesse perceber o risco escondido sob sorrisos falsos e mentiras envoltas nos perfumes mais caros. Não transforme este momento doloroso em um teatro barato, disse ele rudemente, finalmente pegando a pena do chão e colocando-a novamente, diretamente na sua frente, sobre o tampo liso. O verdadeiro teatro começou quando você convidou sua futura noiva para testemunhar o fim do nosso casamento com seus próprios olhos, respondeu Isabela, sem sequer olhar na direção de Renata, sentada ao lado. O silêncio que se seguiu a essas palavras fez com que até a música que vinha do fundo do apartamento soasse inadequada e vulgar. Renata soltou uma risada curta, sonora, mas excepcionalmente venenosa, depois inclinou-se sobre a mesa, como uma senhora oferecendo um conselho benevolente a uma criada rebelde. Futura noiva é uma palavra definitivamente forte demais. Querida Isabela, digamos, antes, que estou aqui para ajudar Leonard a voltar ao seu lugar de direito no mundo de onde ele nunca deveria ter saído. A senhora Celestina assentiu com clara aprovação, aprovando cada palavra da jovem Albinska. Mas Leonard não sorriu. Ele olhou intensamente para Isabela, como se desesperadamente procurasse nela a mesma mulher que via descalça na cozinha, às 2 da manhã, quando preparava um café forte para ele antes de uma importante reunião de negócios, e encontrava apenas uma perigosa desconhecida. O acordo de divórcio era frio, limpo e escrito com uma elegância jurídica assustadora. Leonard garantiu pessoalmente que tudo fosse preparado rapidamente e sem complicações desnecessárias. Divisão mínima de bens, confidencialidade absoluta, renúncia a quaisquer reivindicações futuras e uma compensação financeira generosa o suficiente para silenciar todos os boatos. Para ele, era uma questão justa para a senhora Celestina, um mero desperdício de fundos familiares para Renata, uma vitória prematura, e para Isabela, apenas a prova final de que ninguém naquela sala jamais entendeu por que ela realmente estava com ele. Não quero um centavo do seu dinheiro, disse ela baixinho, deslizando o anexo sobre a compensação financeira para a beira da mesa com a ponta do dedo. Leonard riu amargamente, sem sombra de alegria genuína, e declarou que todos neste mundo queriam algo. E Isabela sentiu aquela frase rasgar dolorosamente feridas antigas. Não porque fosse nova, mas porque confirmava as piores suposições com as quais ela lutava há 3 longos anos de casamento. Eu só queria que você me visse de verdade.
respondeu com a voz que pela primeira vez tremeu levemente. A mão dele se cerrou em um punho sobre o tampo da mesa, rápido demais para não ser notado pelas mulheres sentadas na sala. Havia raiva espreitando naquele gesto, mas também algo muito mais frágil. Uma antiga dor profundamente escondida, que Leonard sempre encobria com ternos perfeitamente cortados e decisões de negócios implacáveis. A senhora Celestina interrompeu aquele silêncio pesado, antes que seu filho sucumbisse a qualquer momento de fraqueza ou sentimentalismo. Chega dessas emoções baratas e melodramas. Assine os documentos e saia daqui enquanto ainda pode fazer isso de cabeça erguida, disse ela com aspereza pela porta da frente. Isabela pegou a pena e, por uma fração de segundo, lembrou-se do primeiro jantar que tiveram juntos naquele mesmo apartamento em Varsóvia, quando Leonard a apresentou como sua esposa, e todos sorriam com a delicadeza ensaiada dos salões, calculando em espírito quanto tempo aquela garota aguentaria em seu mundo. Ela veio naquele dia em um vestido simples, sem joias caras, omitindo deliberadamente o sobrenome materno, e imediatamente percebeu no olhar frio da senhora Celestina o veredicto de uma materialista calculista. Naquela noite, Leonard segurou sua mão firmemente sob a mesa, como se quisesse dizer que lutaria por ela contra o mundo inteiro. Agora, a mesma mão repousava longe dela, apoiada em papéis que a arrancavam brutalmente de sua vida. Você não precisa fazer este circo na frente dessas mulheres, disse Isabela, fazendo uma última tentativa desesperada de salvar nele pelo menos os restos de seus instintos humanos. Leonard desviou o olhar por um segundo, e esse segundo de hesitação quase a quebrou. Preciso, respondeu finalmente com uma voz desprovida de emoção. Preciso ter certeza absoluta de que acabou entre nós. Renata sorriu ainda mais triunfante, e Isabela, sem dizer uma palavra, assinou a primeira página, depois a segunda e finalmente a terceira, sem um único tremor. Cada letra de seu nome e sobrenome parecia bater no mármore como as pesadas portas de uma prisão se fechando. Isabela Monterska deixou de existir naquele momento, partindo em completo silêncio. Quando terminou de escrever, Leonard não pegou os documentos imediatamente, como se subconscientemente esperasse histeria, lágrimas, súplicas por misericórdia ou acusações descontroladas que confirmariam a imagem de uma mulher implacável na qual ele tanto queria acreditar. Isabela, no entanto, apenas fechou a caneta e a colocou no contrato com uma delicadeza que parecia quase cruel. Pronto, disse ela baixinho. Agora você está livre. A senhora Celestina soltou um suspiro alto, como se tivesse acabado de remover uma mancha incômoda da honra da família. E Renata se levantou da cadeira, muito confiante para fingir modéstia, e aproximou-se de Leonard com a naturalidade de quem assume um território conquistado. Você fez a única coisa certa, querido, disse ela em um sussurro que, no entanto, era alto o suficiente para Isabela ouvir sem esforço. Leonard permaneceu sentado imóvel, seu olhar fixo em sua assinatura. Algo em sua respiração estava inquieto, como se aquele ato final se mostrasse muito mais pesado do que ele imaginava. Isabela se levantou, e seu vestido azul não brilhava tão ostensivamente quanto o de Renata, mas caía em seu corpo com uma elegância silenciosa que vinha de uma classe inata, não de um desejo de exibição de riqueza. Passando pela ex-sogra, ela ouviu Celestina murmurar que pelo menos ela teve bom senso suficiente para não criar um escândalo público. Isabela parou abruptamente, olhou diretamente nos olhos dela e respondeu com uma calma gélida que um escândalo nunca começa quando a verdade vem à tona, mas quando alguém ingenuamente pensa que pode enterrá-la para sempre. Essas palavras mudaram imediatamente a atmosfera na sala, e Leonard ergueu a cabeça e perguntou o que exatamente ela queria dizer. Isabela sorriu tristemente, pois durante meses tentou avisá-lo sobre a fusão precipitada com a empresa Albinska, sobre as cláusulas ocultas nos anexos e sobre investidores que se retiravam do negócio sempre que Renata entrava nas negociações. Ele, no entanto, sempre repetia que ela não entendia este grande mundo. Renata sugeriu que eram invenções de uma mulher complexada, e a senhora Celestina afirmou que uma boa esposa não se intrometia nas decisões do conselho de administração. Agora era tarde demais para essa pergunta. Nada que você ainda estivesse disposto a ouvir, respondeu sucintamente e se virou para a saída. Leonard contornou rapidamente a mesa e a agarrou pelo pulso, não com força, mas com um desespero que ele não conseguia mais disfarçar. Não saia daqui. Lançando enigmas logo após assinar o divórcio, ele exigiu, e ela olhou para a mão dele apertada em sua pele, lembrando-se dos tempos em que o mesmo toque significava para ela um refúgio seguro do mundo inteiro. É realmente engraçado, respondeu baixinho. Por 3 anos. Você chamou meu silêncio de obediência, e hoje descobriu que talvez tenha sido sua única proteção.
Ele soltou a mão dela imediatamente, como se tivesse se queimado com fogo vivo. Do lado de fora do escritório, a festa luxuosa continuava em pleno vapor, e no ar pairava o tilintar de taças, risadas e acordos sussurrados entre empresários de longas linhagens. O anúncio oficial da parceria entre o conglomerado Montersky Global e a Albinski Capital ocorreria em poucos dias, e Leonard acreditava profundamente que isso acabaria com meses de instabilidade no mercado de sua empresa. Isabela, no entanto, sabia muito bem que aquele acordo era apenas uma ponte improvisada lançada sobre água podre. Ela sabia disso porque leu relatórios financeiros secretos muito antes dele. Ela não conseguiu isso através de espionagem corporativa, mas porque certas portas se abriam sozinhas quando o nome Wasilewska era pronunciado nos círculos certos. Seu telefone vibrou discretamente em sua bolsa apenas uma vez, e ela não precisou nem olhar para a tela para saber de quem era a mensagem. Ela se dirigiu para a saída, onde o velho mordomo Arkadius, da família Montersky há décadas, segurava seu casaco com lágrimas nos olhos. Ele inclinou a cabeça com um respeito que nenhum funcionário demonstraria a uma mulher abandonada e humilhada. "Senhora Isabela", murmurou baixinho, e ela tocou suavemente a mão dele, pedindo que ele cuidasse de si mesmo enquanto pudesse. O homem engoliu em seco, como se soubesse muito mais do que lhe era permitido dizer. Olhando de longe, Leonard franziu a testa, pois aquele gesto de profunda deferência lhe pareceu inadequado, íntimo demais e enraizado em algum passado desconhecido. No corredor privativo que levava ao elevador, Isabela finalmente abriu a bolsa, e a tela do telefone brilhou com uma curta mensagem. "O Sr. Fak aguarda confirmação. A janela de decisão fecha à meia-noite." Ela apagou a notificação antes que alguém pudesse se aproximar, mas Leonard, que a seguiu, conseguiu vislumbrar duas letras que não se encaixavam de forma alguma na vida modesta que ele imaginava para ela. "Quem é este misterioso Sr. Foote?" perguntou ele, parando bem atrás dela, e Isabela congelou por meio segundo. Não de medo, mas de um cansaço imenso. "Alguém que, ao contrário de você, ainda cumpre as promessas feitas." Respondeu friamente. Renata apareceu no corredor, e o som de seus saltos ecoou pelo chão como pequenas picadas de faca. "Deixa em paz, Leonard. Ela provavelmente encontrou algum advogado barato da província e está tentando tirar mais dinheiro de nós de despedida." Izabela spojrzała na Renatę po raz pierwszy tego wieczoru z pełną mrożącą krew w żyłach uwagą, aż uśmiech tamtej momentalnie zgasł. "Uważaj na to, co nazywasz tanim, Renato", powiedziała Izabela, "ponieważ niektóre dęte długi kosztują najdrożej, gdy trafiają w odpowiednie ręce." Renata zbladła tak głośno i gwałtownie, że tylko Leonard zdołał to zauważyć. I to spostrzeżenie utkwiło w nim niczym ziarnko ostrego piasku pod skórą. Winda w końcu przyjechała, otwierając lustrzane drzwi, a Izabela weszła do środka bez pośpiechu. Leonard został na zewnątrz, rozdarty pomiędzy dumą a rosnącym niepokojem, którego nie potrafił kontrolować. Nienawidził sytuacji, których nie rozumiał we własnym domu, a jeszcze bardziej nienawidził uderzającego odkrycia, że Izabela wydawała się mała, gdy stała u jego boku, ale stała się potężna, gdy odchodziła. "Dokąd ty właściwie idziesz?" zapytał. A pytanie brzmiało zbyt intymnie po tym wszystkim, co się wydarzyło. Przytrzymała drzwi windy dłonią, patrząc na mężczyznę, którego kochała, z uporem, który teraz wydawał jej się niebezpieczny. "Do miejsca, gdzie moje nazwisko nie musi nikogo prosić o pozwolenie na wejście", odpowiedziała. To zdanie uderzyło Leonarda z ogromną siłą, ale zanim zdążył odpowiedzieć, pani Celestyna pojawiła się w korytarzu i rzuciła z pogardą. "Pozwól jej odejść, bo takie kobiety zawsze wracają na kolanach, gdy odkryją, że świat na zewnątrz nie płaci rachunków samą dumą." Izabela nie spojrzała na byłą teściową. Jedynie uniosła dłoń do szyi i dotknęła małego wisiorka ukrytego pod sukienką, starego sygnetu zawieszonego na cienkim łańcuszku, na którym wygrawerowana była morska fala otoczona gwiazdami. Leonard dostrzegł ten symbol przez ułamek sekundy, zanim drzwi windy zamknęły się ostatecznie. Na dole zimni nocne powietrze uderzyło w twarz Izabeli, niczym niepełne rozgrzeszenie. Czarny samochód bez żadnego logo czekał już przy krawężniku, a kierowca natychmiast wyszedł, by otworzyć przed nią drzwi. Nie nazwał jej nazwiskiem męża, nie pytał, dokąd chce jechać. Jedynie pochylił z szacunkiem głowę i oznajmił, że cała rada nadzorcza pani Wasilewskiej już się zebrała i czeka na jej przybycie. Izabela odetchnęła głęboko, czując po raz pierwszy od lat pełną wagę nazwiska, które tak starannie ukrywała. Był w niej ból, była wciąż miłość, co było najgorsze, ale była też granica, którą Leonard przekroczył, myśląc, że depcze kobietę samotną i bezbronną. Wsiadła do samochodu, ani razu nie oglądając się za siebie. Gdy pojazd oddalał się od rozświetlonego apartamentowca, jej telefon zawibrował ponownie.
tym razem sygnalizując szyfrowane połączenie głosowe. Odebrała i usłyszała niski, poważny głos swojego ciotecznego dziadka, ostatniego strażnika rodzinnego imperium. Podpisałaś? Zapytał starzec, a ona przez kilka sekund oglądała w szybie odbicie znikającego wieżowca. Podpisałam, odpowiedziała cicho, więc jego ochrona właśnie dobiegła końca. Izabela zamknęła oczy, a jej głos załamał się dopiero na samym końcu. Teraz on będzie musiał odkryć, kto tak naprawdę chronił kogo przez te wszystkie lata. W apartamencie na najwyższym piętrze Leonard stał przed zamkniętymi drzwiami windy o wiele za długo. Renata mówiła coś bez przerwy o gościach, prasie, ślubnych planach i wspólnej przyszłości, ale jej słowa przelatywały przez niego, nie znajdując żadnego punktu oparcia. Podpis Izabeli wciąż leżał na biurku w gabinecie, a wiadomość od tajemniczego pana Fu nie dawała mu spokoju. Blada twarz Renaci na wspomnienie o długach również wyryła się w jego pamięci. Kiedy wrócił do salonu, pani Celestyna już wydawała polecenia panu Arkadiuszowi, by natychmiast sprzątnął kieliszek, z którego piła Izabela, jakby chciała wymazać wszelkie ślady po niewygodnym gościu. Leonard podniósł dokumenty rozwodowe i po raz pierwszy zauważył, że Izabela podpisała się z dziwną, urzędową precyzją, nie używając nazwiska Monterska w żadnej linijce, poza tymi ściśle wymaganymi przez prawo. W wolnym miejscu, na samym końcu, gdzie miała złożyć jedynie parafę, zostawiła dwie splecione ze sobą litery W. A on nie wiedział, dlaczego ten widok wywołał u niego ciarki na plecach. Może dlatego, że w tym momencie człowiek przyzwyczajony do zarządzania ludzkimi losami zdał sobie sprawę, że właśnie podpisał dokument, nie rozumiejąc, kto tak naprawdę siedział po drugiej stronie stołu. I po raz pierwszy od wielu lat Leonard Monterski poczuł paraliżujący strach, że właśnie wygrał niewłaściwą bitwę w swoim życiu. Następnego ranka, dokładnie o godzinie 8:17, zanim Leonard zdążył wypić pierwszą poranną kawę, 3 główne banki komercyjne zażądały natychmiastowej rewizji gwarancji finansowych holdingu Monterski Global. Ta wiadomość spadła na salę konferencyjną w centrum Warszawy, niczym ciężki kamień na cienką szybę. Mężczyźni przyzwyczajeni do głośnego mówienia zaczęli nerwowo przeglądać teczki, unikając wzroku szefa, a dyrektor finansowy Albert Nowicki zbladł przed ekranem komputera, na którym czerwone linie wykresów gwałtownie spadały w dół. To nie jest normalna sytuacja rynkowa, powiedział Albert, głosem zdecydowanie zbyt cichym jak na spotkanie tej rangi. Leonard oparł obie dłonie na stole i wpatrywał się w liczby, jakby mógł zmusić je do posłuszeństwa samą siłą woli. Wyjaśnij mi to natychmiast, Albercie, zażądał, a dyrektor przełknął ciężko ślinę i wyjaśnił, że fundusz, który skupił lwią część ich długu, zażądał nagle wglądu w klauzule restrukturyzacyjne, mając pełne pierwszeństwo w przypadku jakichkolwiek problemów płynnościowych. Jaki to fundusz? Zapytał Leonard, czując zimny pot na karku. Dyrektor zawahał się, a ta sekunda zwłoki była gorsza niż jakakolwiek odpowiedź. Fundusz Pomerania WA. Ta nazwa niewiele mówiła większości zgromadzonych tam menedżerów, ale 2 starszych członków Rady Nadzorczej wymieniło szybkie, pełne paniki spojrzenia. Konie umknęło uwadze Leonarda. Kim oni są? Zapytał ostro, ale nikt nie odpowiedział od razu. Aż w końcu Albert dodał cicho, że to ludzie, którzy zazwyczaj nie pojawiają się w świetle reflektorów. A kiedy już to robią, oznacza to, że ktoś inny stracił całkowitą kontrolę nad sytuacją. Jeszcze poprzedniego dnia Leonard był święcie przekonany, że podpis Izabeli zakończy trudny okres i otworzy drogę do wielkiej fuzji z Albiński Capital. A teraz każdy nowy e-mail niszczył tę pewność. Szwajcarski inwestor odłożył w czasie projekt infrastrukturalny. Grupa hotelowa z Trójmiasta zażądała rewizji ryzyka, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe z Wrocławia zamroziło umowę, którą Leonard uważał za całkowicie sfinalizowaną. Wszedł do swojego przeszklonego gabinetu, ciężkim krokiem odprawiając sekretarkę i zamknął drzwi z taką siłą, że szklana ściana zadrżała w posadach. Nazwa funduszu wciąż pulsowała na ekranie jego telefonu, połączona z raportami, których jego analitycy rzekomo nigdy wcześniej nie widzieli. Zadzwonił do adwokata odpowiedzialnego za rozwód i zapytał bez żadnych wstępów, czy Izabela otrzymała jakiekolwiek zewnętrzne kopie dokumentów korporacyjnych. Po drugiej stronie słuchawki mężczyzna wydał się szczerze zdziwiony i odparł, że ona przecież ledwo rzuciła okiem na te papiery i podpisała wszystko bez mrugnięcia okiem. Ta odpowiedź, która powinna przynieść ulgę, poirytowała go jeszcze bardziej. Dlaczego więc mam nieodparte wrażenie, że ona rozumiała z tego wszystkiego o wiele więcej niż my wszyscy? Zapytał sam siebie, a adwokat zamilkł. Leonard przypomniał sobie jej pytanie z poprzedniego wieczoru. Czy jesteś pewien, że chcesz stracić wszystko tej nocy? To już nie brzmiało w jego wspomnieniach jak groźba, ale jak ostateczne życzliwe ostrzeżenie, którego nie chciał wysłuchać.
Renata Albińska pojawiła się w biurze tuż przed porą obiadową, ubrana w nienaganny beżowy garnitur i roztaczając wokół siebie zapach drogich perfum, który zdawał się dominować w całej przestrzeni. Weszła do gabinetu Leonarda bez pukania, niosąc na twarzy pewny uśmiech kobiety, która wierzyła, że to miejsce należy jej się z racji urodzenia i statusu społecznego. Słyszałam, że niektóre banki zrobiły się nieco nerwowe, powiedziała swobodnie, kładąc skórzaną teczkę na biurku. Ale to przecież normalne przed tak ogromnymi ruchami kapitałowymi na giełdzie. Mój ojciec uważa, że powinniśmy przyspieszyć oficjalne ogłoszenie naszej fuzji. Leonard obserwował ją z zupełnie nową uwagą, pozbawioną dawnego towarzyskiego zauroczenia, a pełną chłodnego biznesowego kalkulowania. Twój ojciec uważa wiele rzeczy, odpowiedział Renata sucho, a uśmiech kobiety odrobinę zesztywniał, choć jej palce mocniej zacisnęły się na pasku torebki. Jesteś spięty przez tę kobietę, prawda? Izabela zawsze miała ten specyficzny talent do sprawiania, że zaczynałeś wątpić w samego siebie i swoje decyzje, rzuciła z pogardą. Leonard wstał powoli z krzesła i poprosił, by nie mówiła o niej tak, jakby była jedynie nieznaczącą udręką czy rozproszeniem uwagi. Twarz Renaty zmieniła się minimalnie, ale zauważalnie. Ona podpisała rozwód. Leonardzie, wreszcie uwolniłeś się od przeszłości, która nigdy nie pasowała do twojej świetlanej przyszłości i planów, dodała. Usłyszał to zdanie i zamiast potaknąć, znowu zobaczył Izabelę stojącą w windzie i mówiącą, że udaje się do miejsca, gdzie jej nazwisko nie musi pytać nikogo o zgodę. Jaką przyszłość dokładnie oferuje mi twoja rodzina? Zapytał nagle, a Renata podeszła bliżej, poprawiając mu krawat z wyreżyserowaną intymnością i odpowiedziała, że przyszłość bez wstydu, bez błędów ukrytych w przeszłości i bez żony, o której nikt w towarzystwie nie wiedział, skąd właściwie się wzięła. W tym samym czasie, gdy Leonard odkrywał, że jego własne imperium ma drzwi szeroko otwarte dla niewidzialnych wrogów, Izabela budziła się w cichym, luksusowym apartamencie z widokiem na Zatokę Gdańską w Sopocie. Nie zmrużyła oka przez całą noc. Spędziła ją na analizowaniu raportów, odpowiadaniu na szyfrowane wiadomości i wpatrywaniu się w bolesny, jasny ślad po obrączce na palcu. Rodzinna posiadłość Wasilewskich nie miała w sobie krzykliwej ostentacji nowych bogaczy z Warszawy. Biła rozległa, stara, otoczona ogrodami schodzącymi prosto do brzegu morza, z jasnymi ścianami i meblami odziedziczonymi po pokoleniach, które nauczyły się rządzić ludźmi bez podnoszenia głosu. Pani Amelia, gospodyni domu od czasów, gdy Izabela była jeszcze dzieckiem, weszła do pokoju z tacą pełną jedzenia i zatroskanym spojrzeniem. Nie zjadła pani nic od wczorajszego południa, zauważyła ciepło. Izabela zamknęła laptopa i odpowiedziała, że wczoraj była zbyt zajęta przestawaniem bycia czyjąś żoną. Amelia postawiła kawę przed nią i stwierdziła z nienaruszoną stanowczością, że pani Izabela nigdy nie przestała być tym, kim jest od urodzenia. Dziewczyna dotknęła wisiorka na szyi, starego sygnetu z falą i gwiazdami, mówiąc, że to była ta część jej tożsamości, którą najbardziej starała się zapomnieć dla miłości. Gospodyni westchnęła cicho i dodała, że to była również ta jedyna część, która uratowała tego człowieka więcej razy, niż on sam na to zasłużył. Dokładnie o godzinie 10 Rada Nadzorcza Grupy Wasilewskich była już zebrana w głównej sali rezydencji, gdzie wysokie okna wpuszczały bałtyckie słońce niczym niemego świadka wydarzeń. Na czele stołu pan August Wasilewski, cioteczny dziadek Izabeli i główny strażnik rodzinnego kapitału, obserwował swoją wnuczkę z mieszaniną dumy i głębokiej troski w oczach. Był człowiekiem szczupłym, niezwykle eleganckim, o nienagannie białych włosach i spojrzeniu kogoś, kto przetrwał dekady bezwzględnych wojen rynkowych. Poprosiłaś nas o utrzymanie defensywnej pozycji wobec holdingu monterskiego, zaczął spokojnie, choć wielu członków Rady uważa to za czysty sentymentalizm po tym, jak zostałaś potraktowana. Młodszy z doradców, Cezary, był znacznie mniej delikatny i dodał bez ogródek. Ten człowiek ją upokorzył na oczach wszystkich, więc jedyną logiczną reakcją biznesową powinno być pozwolenie rynkowi na całkowite zniszczenie jego firmy. Izabela nie odwróciła wzroku i odparła, że logiczna reakcja nie zawsze jest reakcją właściwą i humanitarną. Cezary zaśmiał się krótko, ale ona otworzyła teczkę i przesunęła dokumenty w stronę zgromadzonych, tłumacząc, że ich rodzina stała się potęgą finansową, dlatego że zawsze potrafiła odróżnić ślepą zemstę od długofalowej strategii. A queda imediata da Monterski Global arrastaria centenas de subcontratados, milhares de empregos e comunidades inteiras que dependiam do seu investimento. E ela não ia incendiar a cidade inteira só para aquecer o seu orgulho ferido. A discussão prolongou-se, mas ninguém se atreveu a tratá-la como uma rapariga perdida que fugira de Varsóvia. Isabela ocupava agora o lugar principal na mesa,
e cada gesto seu lembrava aos presentes que aquele nome não era uma decoração. No entanto, por dentro sentia uma fissura que ninguém via. Queria odiar Leonard, lembrar-se apenas da caneta fria e do sorriso de Renata, mas também se lembrava dele sentado à sua cabeceira durante a noite, quando apanhara pneumonia, e de como ele lhe confessara uma vez, na escuridão, que tinha um medo terrível de confiar em alguém para não ser explorado novamente. Na altura, não compreendera a profundidade daquela ferida. Agora, compreendia-a demasiado bem. Esperou até que todos tivessem saído, e perguntou o que planeava fazer com a dívida acumulada de Leonard. Vou mantê-la e não a executar por agora, respondeu, dando-lhe tempo para descobrir a verdade sobre as pessoas à sua volta. Em Varsóvia, Leonard chamou novamente Albert ao seu escritório e exigiu uma lista completa de todas as operações financeiras dos últimos 6 meses. O diretor financeiro chegou com olheiras de um homem que sabia perfeitamente que o dia de amanhã poderia ser pior do que hoje. Há algo que precisa de ver, disse Leonard, colocando à sua frente uma série de análises internas que tinham sido completamente ignoradas pela administração. Leonard folheou os documentos rapidamente até reconhecer as notas manuscritas num tipo de escrita que não pertencia a nenhum dos seus analistas. Eram observações precisas sobre garantias excessivas, cláusulas de pagamento acelerado perigosas e a dependência total da empresa do capital Albinski. Quem escreveu isto? Perguntou bruscamente, e Albert apertou os lábios e confessou que as análises provinham de e-mails enviados da sua própria casa, que era sua esposa que pedia para as verificar antes de assinar o acordo preliminar com a Albi. Leonard ergueu lentamente os olhos, corrigindo o diretor. Era a sua ex-mulher, e o sabor dessa palavra era extraordinariamente amargo na sua boca. Albert baixou a voz e acrescentou que tinha rejeitado os documentos porque os considerava uma interferência doméstica ilegal nos assuntos da holding. E a senhora Celestina pediu pessoalmente que não lhe fosse dado seguimento. O silêncio que se seguiu no escritório tornou-se cortante como uma navalha. Quer dizer-me que Isabela indicou exatamente o risco que agora nos está a destruir. E ninguém me informou? Perguntou em voz baixa, e Albert empalideceu e respondeu que simplesmente todos eles tinham subestimado a pessoa errada. Aquela frase assombrou Leonard durante toda a tarde. Tentou ligar a Isabela uma e outra vez, mas o telefone estava mudo. O orgulho ainda lhe sufocava a garganta, embora as dúvidas já tivessem semeado a devastação no seu coração. Às 16 horas, recebeu um convite formal da sua mãe para jantar com Renata e a sua família, mas recusou sem dar motivo, o que provocou um telefonema imediato da senhora Celestina. Leonard, não se deixe manipular por chantagem emocional. Isabela sempre foi o seu ponto fraco, porque você próprio a deixou ser, disse a mãe com um tom autoritário. Ele olhou pela janela para as ruas cinzentas de Varsóvia e respondeu que o seu único ponto fraco era ter acreditado em todos à sua volta, exceto na sua própria esposa, após o que desligou, sentindo que aquela pequena decisão era o início de uma grande revolução na sua vida. Renata não aceitou esta recusa com elegância de salão, e à noite apareceu no estacionamento privado da holding, bloqueando o caminho a Leonard, que estava prestes a ir para casa com uma pasta cheia de cópias das análises financeiras ignoradas. Estou a tentar corrigir os erros que cometi, disse friamente, e Renata perguntou com raiva se era de novo uma questão de Isabela, acrescentando que toda a sociedade se ria dele quando ele se casou com uma mulher sem nome ou posição. Leonard estreitou os olhos e observou que a família dela sofrera muito menos com isso do que ela tinha mentido nos meios de comunicação social, o que fez Renata congelar de raiva. Entretanto, Isabela analisava o relatório final sobre o capital Albinski. O documento revelou-se muito pior do que ela esperava, mostrando dívidas ocultas, hipotecas apreendidas e uma tentativa desesperada de usar a fusão com a Montersky como a única tábua de salvação contra a falência total. August Vassilevski entrou no escritório e observou que ela poderia facilmente destruir Renata com estes documentos amanhã de manhã, mas Isabela fechou o ficheiro e respondeu que não o faria porque ainda estava a proteger o que Leonard tinha construído antes de se tornar o homem que a tinha magoado tanto. O tio-avô olhou para ela com uma compaixão severa e perguntou: quem a protege a ela, então? E Isabela olhou para o anel de casamento que repousava numa caixa e respondeu em voz baixa que, a partir de agora, teria de o fazer sozinha. Na manhã seguinte, Leonard apareceu no escritório antes de todos os funcionários e encontrou uma misteriosa envelope sem remetente na sua secretária, contendo apenas uma cópia de uma página do contrato marcada com um marcador vermelho e um pequeno bilhete impresso. Leia isto atentamente antes de anunciar qualquer parceria ao mundo, reconheceu aquela cláusula. Provinha do contrato com a Albi, e a observação escrita ao lado indicava claramente que, em caso de quaisquer problemas de liquidez,
o controle dos ativos-chave da holding seria automaticamente transferido para os garantes ocultos secundários, cujas identidades Leonard desconhecia até agora. Sentiu o coração a bater descontroladamente. Chamou imediatamente Albert e atirou o documento para a mesa, exigindo que se determinasse imediatamente quem eram esses garantes. O diretor financeiro leu o texto e o seu rosto tornou-se instantaneamente sombrio quando percebeu que esta fusão não ia salvar a empresa, mas sim arrastá-la para as dívidas gigantescas da Albinski. Antes que Leonard pudesse responder, entrou no escritório um membro assustado do Conselho de Supervisão com a notícia de que o Fundo Pomerania WA acabara de exigir uma reunião pessoal extraordinária com todo o Conselho. Leonard congelou no lugar, olhando para as letras WA no documento, e a memória da assinatura de Isabela voltou a ele como um poderoso golpe. Pela primeira vez na vida, pronunciou em voz alta o nome completo, que ninguém à sua volta ousara tocar: Wasilewska. Albert empalideceu instantaneamente, e Leonard finalmente compreendeu que o mundo que tão impiedosamente desprezava a pessoa da sua esposa era decididamente grande e poderoso demais para caber na sua própria arrogância masculina. A reunião com os representantes do fundo começou com a visão expressiva de uma cadeira vazia na frente da mesa da conferência, e a ausência do principal decisor irritou Leonard mais do que qualquer carta processual oficial. O conselho da Montersky Global estava reunido na sua totalidade, escondendo o pânico crescente sob gravatas caras e máscaras de calma absoluta. Enquanto os advogados cochichavam entre si num canto da sala. Estão a comprar a nossa dívida, exigem uma reunião de alto nível e nem sequer têm a coragem de se apresentar pelo nome, disse Leonard com raiva. Mas naquele momento, as portas abriram-se e entraram 3 consultores jurídicos acompanhados por uma elegante mulher idosa de postura impecável e olhar gélido. Senhor Montersky, o nosso fundo não veio aqui pedir a sua permissão ou aprovação. Viemos salvar esta empresa de se tornar um escudo humano para as dívidas de outrem, disse ela firmemente, colocando uma pasta na mesa. Leonard inclinou-se para a frente e perguntou bruscamente quem, afinal, achava que a holding precisava da sua proteção, ao que a mulher respondeu com um leve sorriso que alguém que, ao contrário da sua equipa de analistas, leu o contrato com compreensão vários meses antes do divórcio. Aquela resposta atingiu exatamente o seu maior defeito, o orgulho masculino. E quando um membro do conselho perguntou impacientemente quem era o acionista principal do fundo, a mulher fechou os documentos e respondeu calmamente que, quando essa pessoa o considerasse apropriado, todos nesta sala compreenderiam perfeitamente por que é que ainda tinham o direito de ocupar os seus lugares. Leonard sentiu o sangue a subir-lhe à cabeça, pois aquela declaração tinha exatamente a mesma elegância cortante que ele conhecia tão bem em Isabela. Renata soube desta reunião extraordinária antes da hora do almoço, de um membro pago do Conselho de Supervisão que a chamou em pânico total com a notícia de que o Fundo Pomerania WA estava a desmantelar o seu acordo meticulosamente preparado por dentro. Ela estava então sentada com o seu pai, Edward Albinski, num restaurante de um hotel exclusivo em Varsóvia, e o homem, visivelmente envelhecido nas últimas semanas, ajustava nervosamente o seu caro relógio. Disse-me que Leonard assinaria tudo sem fazer perguntas desnecessárias, murmurou ele com pretensão na voz, e Renata apertou os dedos na chávena de café com tanta força que as suas articulações ficaram brancas. Assinaria, se aquela rapariga não tivesse deixado as suas sombras e suspeitas em todos os cantos desta empresa, respondeu com raiva. Edward inclinou-se sobre a mesa e lembrou-lhe que as dívidas da sua família se tornariam exigíveis em poucas semanas, e que, se a fusão com a Montersky não se concretizasse, isso significaria o seu fim total e a falência sob os holofotes. Pela primeira vez, a máscara de beleza aprendida de Renata desapareceu do seu rosto, dando lugar a um puro terror de desaparecer do mundo das elites a que tanto desejava pertencer. Decidiu então atacar diretamente a reputação de Isabela, acreditando que a melhor forma de destruir uma mulher silenciosa era dar ao seu silêncio a interpretação social mais suja. No final do dia, começaram a aparecer nas redes sociais e nos portais de fofocas as primeiras insinuações veladas, como se a ex-mulher do conhecido empresário Leonard Montersky estivesse secretamente ligada a um investidor misterioso e que a traição conjugal fosse o verdadeiro motivo do divórcio repentino, e as ações do fundo fossem apenas vingança pessoal motivada por relações íntimas. Nenhum dos textos apresentava provas concretas, mas as sugestões eram suficientemente claras para causar um escândalo social. Leonard viu estas publicações no elevador e sentiu uma raiva imensa. Não ciúme, mas pura fúria, porque reconheceu imediatamente naquele ataque repugnante a manipulação de Renata,
embora por um segundo vergonhoso o seu antigo medo de ser enganado o tivesse feito acreditar nisso. Ligou para o número de Isabela, e ela atendeu ao quarto toque, dizendo imediatamente que se ele ligava para perguntar se o tinha traído, podia desligar imediatamente. Leonard fechou os olhos e respondeu em voz baixa que ligara apenas para ter a certeza de que ela estava segura face a toda esta perseguição mediática. Do outro lado da linha, um longo silêncio seguiu-se, após o qual Isabela respondeu tristemente que era definitivamente tarde demais para este tipo de perguntas e preocupação da sua parte, Leonard. Ele confessou-lhe sinceramente que encontrara as suas antigas análises financeiras que Albert e a sua mãe lhe tinham escondido deliberadamente. E Isabela respondeu calmamente que sabia disso desde o início, acrescentando que sempre soubera muito mais do que ele próprio lhe permitira dizer na sua vida em comum. Questionada diretamente quem era para ela o Fundo Pomerânia, respondeu com orgulho que provavelmente a primeira coisa na sua vida que ele não conseguia comprar, controlar ou subestimar, após o que encerrou a ligação, deixando-o sozinho com o ecrã preto do telefone. Naquela noite, Leonard voltou ao apartamento pela primeira vez desde o dia do divórcio e encontrou a sua mãe, a senhora Celestina, a supervisionar pessoalmente a troca de flores na sala, ordenando a remoção das composições favoritas de Isabela e a sua substituição por caras orquídeas brancas. Aquele gesto pequeno e implacável transbordou o copo de amargura e levou-o à fúria. Foi você que ordenou a Albert que ignorasse todos os seus avisos? Em meio a análises de mercado, ele perguntou, sem rodeios, parado no umbral da sala. A mãe nem se virou de imediato, respondendo com altivez que apenas aconselhou o diretor financeiro a não permitir que uma mulher sem posição confundisse afeto conjugal com competência gerencial do holding. Leonard aproximou-se e gritou em seu rosto que Isabela vira todo aquele risco financeiro colossal muito antes de todos os especialistas pagos. E a senhora Celestina olhou para ele com uma fria superioridade, sugerindo que tais moças aprendiam rapidamente a manipular quando queriam se tornar indispensáveis numa família rica. Leonard sentiu algo se romper irremediavelmente em sua relação com a mãe. Pediu que ela parasse de vez de envenenar sua vida com seus preconceitos, ao que Celestina lembrou-lhe o destino do próprio pai, destruído por uma mulher que falava de amor, mas pensava apenas em posses. A lembrança do pai bebendo sozinho no escritório atingiu Leonard com a força de sempre, e a mãe, vendo o efeito, acrescentou mais brandamente que apenas tentava protegê-lo de repetir o mesmo erro de vida. Ele respondeu-lhe com a voz baixa e desiludida que ela não o protegia de forma alguma, mas o ensinara a chamar o medo paralisante de suposta lucidez e sabedoria empresarial. Ao mesmo tempo, em Sopot, Isabela enfrentava outra tempestade mais silenciosa. August Wasilewski insistia na imediata e pública revelação de sua verdadeira identidade de linhagem, para cortar quaisquer boatos difamatórios na mídia. Mas a moça recusava-se, alegando que um anúncio apressado faria o caso inteiro parecer uma primitiva guerra de mulheres com uso de muito dinheiro. Ela achava que Renata queria forçá-la a se colocar no papel de vítima ou agressora. Portanto, a melhor estratégia seria permitir que os mentirosos dissessem algumas palavras a mais, pois pessoas que mentem por puro desespero sempre perdem a medida e acabam se expondo. Questionada pelo advogado da família o que pretendia fazer naquela situação. Com Leonard hesitou por um longo momento e respondeu baixinho que Leonard precisava finalmente decidir por si próprio se precisava de documentos oficiais e provas de identidade para começar a acreditar nela, ou se a memória de uma mulher que ele dizia amar há 3 anos seria suficiente. Uma reunião extraordinária do Conselho de Supervisão do Holding Montersky Global foi convocada em atmosfera de extrema tensão, e Renata surgiu com um vestido vermelho sangue, sorrindo radiante, como se pretendesse transformar a iminente tragédia empresarial em seu próprio show social. A senhora Celestina também ocupou lugar na plateia, apesar de não ter função oficial na diretoria, e sua presença deveria lembrar a todos os reunidos quem realmente detinha as rédeas do poder naquela família. Isabela apareceu exatamente 10 minutos atrasada, sem qualquer proteção, vestida num simples e claro tailleur, com o cabelo preso num coque alto e uma expressão de absoluta serenidade no rosto. A atmosfera na sala de conferências mudou instantaneamente. Vários banqueiros mais velhos, que até então ignoravam completamente sua presença nos almoços de família, levantaram-se agora de seus lugares por puro instinto e respeito à classe que ela representava. Renata notou aquela agitação e seu sorriso vacilou um pouco, embora tenha decidido atacar primeiro, dizendo em voz alta que era de fato uma surpresa extraordinária que a ex-esposa se interessasse subitamente pelos assuntos do grande negócio.
Isabela aproximou-se da mesa sem pressa e respondeu com calma que, quando uma mentira pérfida tentasse passar por um protocolo oficial da empresa, alguém finalmente deveria pedir a palavra e restaurar a ordem. Leonard sentiu o coração começar a bater mais forte. Não se tratava de beleza ou raiva, mas de uma autoridade natural que ela sempre possuíra, e que ele, por anos, erroneamente confundira com submissa mudez. Renata apresentou imediatamente sua versão dos fatos, acusando Isabela de manipular informações, usar contatos íntimos de negócios para prejudicar os interesses do holding e tentar uma vingança primitiva pelo divórcio, jogando sobre a mesa fotos de encontros secretos com um representante do fundo. Leonard levantou-se da cadeira antes de pensar nas consequências e ordenou silêncio a todos, o que causou enorme surpresa no rosto de Renata, que perguntou se ele ia defendê-la depois de tudo o que viu. O homem olhou diretamente nos olhos de Isabela e respondeu que ia fazer o que deveria ter feito há muito tempo, finalmente ouvi-la sem preconceitos. Isabela sentiu como essa única palavra quebrasse sua cuidadosamente construída armadura de defesa, trazendo uma dor imensa, tão simples e, ao mesmo tempo, tão dramaticamente tardia. Abriu sua pasta e distribuiu aos presentes apenas 3 páginas de documentos que mostravam em preto e branco que os supostos encontros secretos eram negociações legais oficiais com o representante de um antigo grupo de capital, e a mentira residia apenas nas manchetes agregadas pela mídia fofoqueira. Quando o nome de família Wasilewska foi finalmente proferido por um dos conselheiros mais velhos na sala de conferências, faltou ar, e a senhora Celestina literalmente petrificou-se em sua cadeira. Isabela olhou para Leonard uma última vez e disse com tristeza que tentou explicar isso a ele quando ainda era sua esposa. E agora todos ouviriam a verdade, pois não lhes restava mais nenhuma outra escolha. A primeira a se levantar foi uma senhora idosa e distinta, representando o Fundo Pomerania, que até então se sentava modestamente num canto da sala como uma sombra elegante. Ela aproximou-se de Isabela, colocou uma pasta de couro à sua frente e inclinou a cabeça com um respeito profundo e impossível de falsificar, perguntando se a senhora Isabela autorizava a apresentação da documentação completa de fundação dos holdings. A sala de conferência silenciou, e Leonard olhava para sua ex-esposa como se a visse atravessar uma porta invisível para um mundo completamente diferente, deixando para trás a imagem de uma moça humilde que ele tão impiedosamente ferira. Meu nome é Isabela Helena Wasilewska e sou a única herdeira e principal acionista do grupo de capital Pomerânia, que concentrou o longo estratégico com uma voz firme e clara que não deixava margem para discussão. Renata ainda tentou gritar que aquilo era uma encenação barata e um engodo, mas Isabela respondeu-lhe com gelada calma que foram eles mesmos que a consideraram ninguém apenas por não usar seu nome como arma e troféu durante jantares extravagantes. Leonard baixou a cabeça, e cada lembrança de sua vida juntos voltou a ele sob uma nova e dolorosa luz. O respeito do velho mordomo, as análises ignoradas, o anel com a onda e aquelas 2 letras WA deixadas no contrato de divórcio como uma assinatura discreta. Isabela explicou ao conselho de supervisão que comprou a dívida deles ainda antes de assinar o divórcio, para salvar o holding de uma armadilha deliberada preparada pelos Albinski, que queriam afogar seus compromissos de muitos milhões nas estruturas da empresa Montersky, e poderia ter usado isso como ferramenta de vingança implacável, mas não o fez. Leonard perguntou com a voz baixa e embargada por que ela realmente fez aquilo, e ela respondeu que a empresa dele estava sendo usada como tábua de salvação, por pessoas que sabiam exatamente onde ele mesmo permanecia completamente cego e ingênuo. Renata, enfurecida, bateu com o punho na mesa e a acusou de difamação, mas os documentos apresentados pelos advogados do fundo eram precisos demais e mostravam toda a rede de conexões e garantias financeiras fictícias do capital Albinski. O pai de Renata, participante da reunião por videoconferência, tentou apressadamente desligar a câmera, mas o conselho exigiu sua presença. Até o último momento, Leonard virou-se para Renata e perguntou com uma raiva gélida se ela sabia de tudo aquilo, e a mulher finalmente cedeu, jorrando lágrimas de raiva e gritando que sua família precisava de alguma forma sobreviver no mercado, e que ele mesmo buscava apenas prestígio e aplausos, sendo, portanto, a vítima perfeita dessa mistificação. A verdadeira grandeza de um homem e a sabedoria de vida que adquirimos apenas com o passar dos anos e a bagagem de experiências difíceis não consistem em nunca cometer erros ou evitar tropeços na vida, mas na capacidade de parar no momento certo e olhar a verdade diretamente nos olhos. Mesmo que essa verdade se mostre para nós extremamente dolorosa e destrua nosso império construído até então sobre a mentira, Leonard Montersky compreendeu essas lições da maneira mais dolorosa possível, perdendo a mulher que estava disposta a dar tudo por ele, sem exigir nada em troca,
além de um olhar sincero e respeitoso e um amor desprovido de cálculo de mercado. Cada um de nós, ao longo da vida, constrói muros em torno de si, pelo medo de ser ferido, escondendo-se atrás do prestígio, do dinheiro ou de tradições familiares, esquecendo completamente que o maior valor é a outra pessoa que está ao nosso lado na cozinha silenciosa às 2 da manhã. O perdão não é um ato de esquecimento das injustiças cometidas, nem um acordo fácil que se pode assinar de improviso para obter paz de espírito. É um longo e doloroso processo de reconstrução de si mesmo, a partir das cinzas do próprio egoísmo e orgulho, que exige de nós o abandono do papel de juiz até então e o posicionamento na verdade perante nós mesmos. Somente quando tiramos as máscaras da aparência que usamos para os aplausos do ambiente e a satisfação da família, começamos a perceber que a verdadeira beleza da vida está escondida nos gestos simples do dia a dia, no cumprimento da palavra e na coragem de admitir o erro, antes que o silêncio se transforme num muro intransponível. Isabela, ao sair daquela sala de conferências de cabeça erguida, não levou consigo ódio nem vontade de vingança, mas uma profunda compreensão das fraquezas humanas, sabendo muito bem que a maior punição para um homem orgulhoso é permitir que ele colha sozinho os frutos de sua própria cegueira e arrogância. A vida no topo do sucesso material pode ser extremamente solitária e estéril, se ao nosso lado falta alguém que nos ama pelo que somos, e não pelo que possuímos em cofres bancários ou contas de bolsa. Vale a pena lembrar disso em cada etapa de nosso caminho, para que na velhice não acordemos num luxuoso, mas assustadoramente vazio apartamento, segurando na mão uma caneta dourada com a qual assinamos a sentença de nossa própria felicidade e do único amor autêntico que nos aconteceu na vida. Quando um ano depois eles se sentaram juntos numa pequena e modesta cafeteria afastada, sem o brilho dos holofotes e a presença de assessores jurídicos, olhavam um para o outro com a maturidade de pessoas que sobreviveram a um poderoso incêndio e aprenderam a construir tudo do zero sobre o alicerce da pura verdade. Não havia promessas de grandes sucessos nem de retorno ao antigo casamento construído sobre o medo. Havia apenas a pequena verdade cotidiana de 2 xícaras de café e mãos entrelaçadas que finalmente pararam de esconder o anel com a onda cercada de estrelas, pois o amor não precisa ser grandioso e barulhento. Basta que permaneça completamente honesto e paciente diante da passagem do tempo.